Olá, irmãos, bem-vindos mais uma vez à nossa aula de escola dominical, tratando sobre esse assunto tão importante que são os problemas que envolvem a nossa personalidade, problemas que envolvem a nossa vida, problemas do eu. Nós já tratamos alguns assuntos aqui na nossa aula e hoje nós vamos tratar um assunto muito especial, tá bom? Então, nós estamos falando desses problemas e nós vamos estudar como os problemas nos afetam e como lidar com esses problemas através da palavra de Deus, das instruções da palavra de Deus. Uma coisa muito importante é que a palavra de Deus, ela tem a solução para cada um dos nossos problemas. A palavra de Deus é suficiente para poder nos ajudar a lidar com todos os problemas que a gente tem, inclusive os problemas emocionais, tá bom? E hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem especial que afeta praticamente todas as pessoas em todas as faixas etárias. Nós vamos tratar de medo. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos relembrar o processo bíblico de mudança que a gente estudou, baseado em Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24. É este processo de mudança que vai fazer a diferença para que a gente possa lidar e vencer os medos, tá bom? Então nós já vimos que nós estamos tentando nos despir das atitudes do velho homem, que são baseadas nos desejos enganosos, na corrupção e no engano, e nos revestir do novo homem, das atitudes do novo homem, que segundo o versículo 24, estão baseadas em justiça, em santidade ou em retidão e na verdade. Tá bom? Então, a ideia é a gente parar de seguir os desejos enganosos do velho homem, da nossa carne, e nos revestir de Deus, nos revestir desse novo homem, que quando aceitamos Cristo como Salvador, Deus nos promete que somos nova criatura em Cristo, revestindo-nos dele, das suas atitudes, nós vamos conseguir lidar bem com todos os problemas, com qualquer problema que aparecer na nossa vida. Tá bom? Então a ideia hoje é a gente fazer isso através da mudança de pensamento. Renovação tem que estar aqui, ó. A renovação tem que estar na nossa mente. Renovar o nosso modo de pensar e, consequentemente, o nosso modo de agir. E nós vamos fazer essa mudança hoje, tentando nos despir do medo e nos revestir de poder de Deus, de amor e de moderação, como nós vamos estudar agora no nosso estudo. Tá bom? Então, tá preparado para você tentar enfrentar os seus medos e tratá-los de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina? É assim que nós vamos fazer hoje, tá bom? Muito bem, vamos iniciar então fazendo aquela pergunta que a gente sempre começa, definindo o nosso problema. O que é medo? Então, algumas definições de medo acontecem por aí e nós escolhemos algumas para trazer para vocês. Medo, então, é uma emoção que surge quando nos deparamos com uma situação que percebemos como perigosa ou ameaçadora. Eu grifei ali essa palavra percebemos, porque muitas vezes os medos eles podem ser sentidos por um e não por outros. Os objetos de medo, algumas pessoas têm medo por aquela determinada situação ou coisa, quando outras pessoas não têm. Mas todos os medos são importantes. Por isso, individualmente, cada um de nós percebe o medo, ou percebe o perigo, percebe a ameaça de uma forma diferente. Por isso é que nós sentimos medo de coisas diferentes de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Note essa explicação. O medo seria a ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém. Faz com que o cérebro ative
involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Então você sabe muito bem que a gente, quando está com medo, tem várias reações, inclusive físicas. Note algumas reações que nós colocamos aqui. Empalidecimento da pele, tá? Você fica com a pele pálida quando a gente fala, não, a pessoa ficou branca de medo, né? Então é isso que acontece muitas vezes. Ressecamento dos lábios, tremedeiras ou travamento de musculatura. Também a atenção exagerada, pode ser quando a pessoa começa a olhar e começa a tentar perceber tudo que está ao seu redor, olha para um lado, olha para o outro, olha para trás e começa a procurar determinadas coisas. Também pode culminar em pânico, né, atitudes de pânico ou até em depressão. Então essas são algumas reações que o medo traz para a gente, tá certo? Existem dois tipos de medo, de verdade. O medo bom e o medo ruim, tá bom? Vamos conversar sobre o medo bom primeiro. Existe medo bom, pastor? Sim, existe medo bom. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem inventou essa história de medo? Quer dizer, quem foi que colocou na gente essa emoção de medo? Resposta certa. Foi Deus quem colocou. Então, Deus tendo colocado o medo na gente, ele serve para alguma coisa. E a gente vai ver que o medo, em vários sentidos, é nosso amigo, sim, tá? Deus criou o medo para nos ajudar em várias situações da vida da gente. Eu vou tentar explicar isso para você de uma forma bem rápida, tá bom? Dá uma olhada. Existem três coisas aqui, podem existir mais, mas três coisas que são principais nas quais o medo ajuda a gente. Primeiro, na questão da proteção. Por exemplo, quando você sai de casa, você não tranca a sua casa? A chave é um símbolo até do medo, né? Quando a gente fala de casa, sempre a gente fala de chave. A chave está sempre associada com a casa. Por que chave está sempre associada com casa? Porque a gente tem medo de que as pessoas entrem na nossa casa e tomem lá de dentro as coisas que nos pertencem. As coisas que nós temos de maior valor estão dentro da nossa casa. Por isso a gente passa a chave. A gente tem medo de que as pessoas entrem lá e baguncem ou roubem a nossa casa. Outra coisa também é quando, imagina, um cachorro sai correndo atrás de você. Se você não tivesse medo desse cachorro, provavelmente você seria mordido e vários machucados você teria. O fato de você, quando vê um cachorro saindo correndo atrás de você, se você correr, você ter medo do cachorro, é um excelente amigo para você. Outra situação, quando você vai atravessar a rua, você não olha para os dois lados? Quem não tem medo atravessaria a rua sem precisar olhar para os dois lados. Você olha para os dois lados por quê? Porque você tem medo de ser atropelado. E você já imagina uma situação dessa, você tendo que passar por uma rua nesse feitio? Você ficaria com medo? Medo do quê? Medo de ser assaltado? Medo de ser alguém fazer alguma violência para você, porque é um lugar escuro, é um lugar perigoso, a gente tem que ter medo. Então o medo serve para a nossa proteção. Deus criou o medo na gente para que a gente tenha essa reação de autoproteção e até a reação de fuga, quando for necessário. Outra coisa boa do medo é o planejamento. Por exemplo, quando você vê o ponteiro da gasolina do seu carro chegando no vermelho. O que acontece? Por que você para no posto de gasolina para encher o tanque do seu carro de novo? Porque você tem medo de ficar na rua. Você tem medo de acabar a gasolina. Isso é um planejamento. O medo também nos ajuda com isso. Inclusive, Jesus usou um versículo quando ele estava falando sobre esse preço do discipulado, que as pessoas deviam prestar bastante atenção quando quisessem falar que estão seguindo ele. Ele usou o exemplo de alguém que precisa
fazer planejamento. Ele disse: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, o medo de não conseguir dar conta daquilo que está sendo proposto, o medo de não conseguir fazer a coisa direito, faz com que a gente planeje as coisas de uma maneira ordeira, de uma maneira adequada. Isso é muito bom para a gente. Imagina, a nossa vida seria uma bagunça sem medo. E tem uma outra situação, segurança. Não só em termos de proteção, tá bom? Em segurança de ladrão, ou coisas dessa natureza que a gente chamou de proteção. Mas uma segurança, por exemplo, financeira. Por que a gente faz poupança? Ou aposentadoria, para que quando a gente chegar no final da vida da gente, a gente tenha um dinheiro que a gente possa usufruir quando a gente não puder mais trabalhar, não puder mais ganhar o seu próprio dinheiro. As poupanças também servem para adquirir coisas. Então, há uma segurança em que você vai poder comprar um objeto, ou um imóvel, alguma coisa de um valor muito superior àquilo que você ganha, porque você então está planejando poder fazer isso. Não dá para a gente fazer isso, comprar ou mesmo se cuidar, se a gente não tiver essa segurança. A segurança vem do medo da gente não conseguir dar conta das coisas que a gente está fazendo. Então notem, o medo nesse sentido é uma coisa boa para a gente. Note esse versículo. O medo nos ajuda a temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então note que o que ele está dizendo ali, que existe o medo bom. O temor a quem? Ao Senhor. Outra coisa que o medo bom nos ajuda é a reconhecer a soberania de Deus. Note Tiago 4. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Nós estamos dentro da vontade de Deus. Se Deus quiser, nós vamos fazer. Então o medo também nos ajuda a reconhecer a soberania de Deus, e o medo bom também nos ajuda a temer o juízo de Deus. Eclesiastes, escrito pelo homem mais sábio do mundo, que foi Salomão, ele escreve o seguinte no final do seu livro: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Note que o fato de você temer o juízo de Deus vai fazer com que você ande de uma forma um pouco mais ordeira, vai fazer com que você ande seguindo os mandamentos do Senhor. Então, o medo, ele é bom. Ele é amigo da gente se a gente está temendo a Deus, reconhecendo a sua soberania e temendo o juízo dele. Vai trazer benefícios para a gente, de proteção, de planejamento, de segurança, tá bom? Mas em contraste com esse medo, existe o medo ruim. Esse é aquele tipo de medo do qual a gente mais fala. O medo das coisas, o medo das pessoas, o medo do futuro, o medo daquilo que possa nos acontecer. E muitas vezes o medo faz com que a gente fique imóvel, ele imobiliza, ele atrasa, ele atrapalha a vida da gente. Então é desse medo ruim que vem os nossos problemas, tá bom? Então esse medo ruim vai fazer com que a gente atrase a nossa vida, e é desse que nós vamos tentar tratar. Note, esse medo ruim, ele é sem motivação adequada. Não existe um motivo bom para que se possa temer quando a gente está falando de medo ruim. Outra coisa são medo de situações exageradas. Às vezes o medo de uma coisa está em determinado ponto até bom, mas acaba sendo exagerada aquela situação. Ou também de objetos imaginários. Muitas vezes a gente tem medo de coisas que nem existem. Vou te dar alguns exemplos.
Você é aquele tipo de pessoa que tem medo do escuro? Muitas pessoas têm medo do escuro. Por que você teria medo do escuro? Porque pode ter coisas no escuro que você não vê? Você fica imaginando coisas e aí então você fica com medo? Essas coisas realmente estão lá? Então as pessoas que têm medo do escuro não têm um medo para o ajudar. Não é um medo bom. Tem pessoas que têm medo de lugares fechados, o que é chamado de claustrofobia. Quando você entra num elevador, você fica com medo. Ou quando você está num lugar muito apertado ou sem ar, você fica com medo. Tem pessoas que têm medo de palhaço. Sério? Muitas pessoas têm medo de palhaço. Pode vir de algum trauma ou alguma coisa, alguma experiência ruim que se teve com os palhaços, mas coitado deles, né? Muitas pessoas têm medo deles. Até alguns filmes de Hollywood ajudam isso, né? Fazem com que os palhaços sejam maus. Coitado dessa profissão tão importante. Outras pessoas têm medo de escada rolante. Você conhece alguém que tem medo de escada rolante, que não sobe escada rolante de jeito nenhum? Tem pessoas que têm medo de altura. Se chegar próximo de um parapeito de um prédio alto, acaba tremendo todo e não chega perto de jeito nenhum. Por sinal, tem gente que tem medo de gato também, sabia disso, né? Pessoas que morrem de medo de gato não se aproximam de gato de jeito nenhum. Tem pessoas que têm medo até de fantasmas. Mas deixa eu dar uma notícia para você, fantasmas não existem, tá bom? Só para você saber, a palavra de Deus diz que quando uma pessoa morre, só lhe resta dois caminhos, o céu ou o inferno, e depois disso o juízo. Nenhum morto volta para a vida, tá bom? Não existem fantasmas. Então, se você tem medo de fantasmas, você está com medo imaginário, você está com medo ruim, e isso certamente atrapalha a sua vida. Qualquer tipo de medo desses atrapalha a vida da gente. Tem gente que tem medo de cobra. Eu tenho medo de cobra, eu não gosto de cobra de forma nenhuma. Mas tem gente que tem medo de cobra até dentro do vidro. Não se aproxima de uma cobra que está morta dentro de um vidro de formol. Então, isso acontece de uma forma que atrapalha a sua vida, atrapalha todo o esquema do seu dia a dia. Então, é esse tipo de medo que nós vamos combater, tá certo? Esse é o tipo de medo do qual nós devemos nos despir. Tá pronto? Nós vamos falar bastante a respeito disso. E só para relembrar, há mais de 300 menções sobre não temer na Bíblia, tá? Todas as vezes que Deus vira para a gente em qualquer situação e fala para a gente não temer, é porque Ele dá todas as condições para que a gente possa obedecer essa ordem que Ele nos dá. Tá bom? Vamos lá então. Note, a maioria dos medos demonstram a nossa falta de fé no Senhor. Isso é muito importante a gente pontuar, porque o medo ruim, ele está completamente oposto, em oposição à fé, à confiança, ao acreditar. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais de detalhes. Do que a gente tem medo, geralmente? Do que nós temos medo? Nós podemos ter medo de várias coisas, mas se a gente pudesse juntar em grupos, eu creio que esses 3 grupos seriam onde a maioria dos nossos medos ruins estariam encaixados. Medo das pessoas, medo das situações e medo do futuro. Esses 3 tipos de medo, permeiam a nossa vida, tá bom? E nós vemos que a palavra de Deus nos ajuda a não levar esses medos a um ponto que eles nos atrapalhem, tá bom? Vamos tocar em cada uma dessas áreas para que a gente possa ver o que a palavra de Deus nos ajuda a respeito disso, tá bom? Vamos começar primeiro com o medo das pessoas. De que tipo de medo ou de que tipo de coisa a gente tem medo a respeito das pessoas? Primeiro, do que elas podem nos fazer. Tem muitas pessoas que têm medo do que as pessoas possam fazer para a gente. Seja pessoas próximos de você ou pessoas longe de você. Olha só, olha esse versículo no Salmo 27.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. O salmista, no Salmo 27, ele coloca isso de uma forma bem clara. Uma vez, por exemplo, alguém pode chegar para você, talvez o seu chefe ou alguém sob autoridade sobre você, e pedir para que você faça alguma coisa que seja contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Uma coisa errada, uma coisa até criminosa, uma coisa ilegal. E aí qual vai ser a sua reação? Você vai ter medo dessa pessoa ou vai temer aquilo que Deus fala para você? Ah, mas sabe-se lá o que ela pode me fazer, pastor? Já pensou, ela pode me despedir, ou ela pode me bater, ou o que eu vou fazer? Olha, lembra que é Deus a sua salvação. Se você seguir o Senhor, Ele vai cuidar de você em todos os sentidos. Então a gente não precisa ter medo do que as pessoas possam nos fazer. Outra coisa é ter medo de como as pessoas vão reagir ao que nós fazemos ou ao que nós dizemos. Muitas vezes a gente tem pessoas que a gente orienta a seguir a palavra de Deus, mas essas pessoas têm medo de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Uma vez eu conversei com uma pessoa que estava com uma mágoa muito forte com respeito a uma outra pessoa, um amigo ou uma amiga que ela tinha. E eu falei para ele, olha, o que a palavra de Deus nos ensina é que você deve ir lá e conversar com essa pessoa. Vai lá e pergunta o que está acontecendo. Se for necessário, mostra para ela onde ela magoou você. Ah, pastor, mas sabe-se lá como é que ela vai reagir? Se eu chegar para ela falando dessas coisas, falando que ela errou comigo, ela vai soltar os cachorros em cima de mim. Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Falei, olha, o que você tem que fazer é seguir o que a palavra de Deus ensina. Se você confia em Deus de verdade, você não vai ter medo da reação dessa pessoa. Deus vai estar com você te ajudando. Eu deixei para ela resolver. Da próxima vez que eu me encontrei com essa pessoa, ela veio para mim com um sorriso de orelha a orelha, quase estava mordendo a orelha de tão feliz que estava, dizendo que foi lá, criou coragem para fazer aquilo que Deus estava mandando que ele fizesse. Ele foi lá, conversou com a pessoa e a pessoa já estava praticamente preparada para pedir perdão para ele. Estava só esperando ele chegar para conversar. Então, muitas vezes, o medo faz com que a gente não cumpra aquilo que o Senhor nos ensina com respeito às pessoas. Então, obedeça aquilo que o Senhor fala, sem ter medo de como as pessoas vão reagir. Se as pessoas reagirem mal, o problema é de quem? Delas. Porque você fez aquilo que você deveria fazer. Note o que esse versículo diz. Não tenham medo, Jesus diz, dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. O máximo que as pessoas podem fazer com a gente é nos matar. Ô pastor, para de falar esse tipo de coisa. Não, tá bom, não quero que ninguém morra não, tá bom? Não quero que ninguém te faça mal. Mas olha só, é Deus quem controla a vida e a morte. É Deus quem controla as pessoas fazendo bem ou fazendo mal para a gente. Você acredita nisso? Se você acredita, você não vai ter medo das pessoas mais do que ter medo de Deus. Você não vai ter medo do que as pessoas vão fazer ou falar para você mais do que desobedecer aquilo que Deus ensina você a fazer. Tá bom? Então não tenha medo das pessoas, tenha medo do Senhor, tá? Uma outra área são as situações. E nós estamos falando aqui de situações difíceis, tá? Coisas que muitas vezes são pesadas que acontecem na vida da gente. Do que você está falando, pastor? Sei lá, cirurgias, mudanças, desemprego, provas, tribulações, privações, que mais?
Coloque aí alguma coisa que você esteja pensando, talvez alguma coisa que você passou esses dias agora na sua vida, alguma provação muito difícil e que a gente fica morrendo de medo, muitas vezes antecipando aquela situação que vai acontecer. Eu vou ter uma consulta com o médico, e se o médico disser isso, se o médico disser aquilo? O meu patrão me chamou lá na sala dele para conversar, será que ele vai me mandar embora, né? Ou eu fui despedido mesmo de verdade, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou comer? O que eu vou fazer? Como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou pagar minhas contas? Sei lá, medo dessas coisas todas, de como essas coisas vão enfrentar, de como a gente vai enfrentar essas coisas. Esse medo muitas vezes trava a gente. Esse medo faz com que a gente perca muitas oportunidades de fazer aquilo que é certo. O que fazer diante de situações difíceis que certamente cada um de nós enfrenta? Primeiro, confie no Senhor. Lembra que foi Deus quem deixou você passar por isso. Esse texto de 2 Coríntios capítulo 12, nós não vamos ler por causa do tempo, fala a respeito daquela situação do espinho na carne do apóstolo Paulo. O espinho na carne foi uma dor que ele sentia, que ele pediu 3 vezes para Deus tirar isso dele. E Deus vira para ele e fala o quê? A minha graça te basta. Não. Você vai ficar com essa dor aí. Eu vou continuar deixando você passar por essa situação, porque eu quero que a sua fraqueza seja a sua força. A minha força, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi o que Deus disse para o apóstolo Paulo. Então confia no Senhor. Lembra que Ele controla tudo, inclusive as coisas difíceis que acontecem na sua vida. Outra coisa, faça a sua parte. O que você pode fazer no que diz respeito a esse problema racionalmente, de uma forma equilibrada? O que você pode fazer? E o que você não puder fazer, lembra que Deus vai fazer por você. Esse versículo de Efésios capítulo 3 fala que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pediu ou pensou. É Deus quem vai dar para você tudo aquilo que você precisa. Faça a sua parte, cumpra aquilo que Deus quer que você cumpra. E o resto, aquilo que você não puder fazer, fica tranquilo. Ele vai fazer por você, não precisa ter medo. Tá bom? E outra coisa que você tem que fazer, lembre que tudo coopera para o nosso bem. Esse versículo de Romanos 8:28 é muito importante. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? De verdade? Então esse versículo está falando de você. Se você realmente crê que tudo o que acontece na sua vida, inclusive as coisas ruins, as coisas difíceis, as coisas que a gente não gosta, cooperam para o seu bem, se você acredita mesmo nisso, então para que ter medo? Nós vamos afastar o medo da gente. Então, não precisamos ter medo das pessoas, não precisamos ter medo das situações. E do futuro? Você tem medo daquilo que pode acontecer com você? Das coisas que você não sabe? Do desconhecido? Uma coisa muito interessante é que mais de 85% das nossas preocupações e dos nossos medos nunca se realizam. Nunca se realizam. E ficar ansioso ou com medo muda alguma coisa? O fato de você estar mais preocupado, mais com medo de determinada coisa que possa lhe acontecer, vai fazer com que aquela coisa aconteça ou deixe de acontecer? De forma nenhuma. Então, para que isso? Lembra de uma coisa, tem alguém que já viveu o seu futuro. Sabia disso? Quem foi que já viveu o seu futuro? É aquela mesma pessoa que prometeu para você que todas as coisas cooperam para o seu bem. Para que ter medo do futuro? Para que ter medo das coisas que vão acontecer? Deus está no controle de todas as coisas, tá? Note o que esse versículo diz. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Nós não temos poder para lidar com nada disso, mas quem tem? É Deus quem tem. Você acredita nisso ou você vive morrendo de medo das coisas que podem lhe acontecer?
ou você vive morrendo de medo do seu futuro, né? Dá uma olhada. Deus faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade. E Ele tem controle total sobre tudo, 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 tá? Do que a gente precisa ter medo? Exatamente. Agora, isso tem que ser uma coisa real na sua vida, tá bom? Isso tem que ser uma coisa real para você. Você tem que acreditar nisso. Que Deus tem controle sobre todas as coisas. E nós não precisamos ter medo de nada. Tá bom? Olha só, vamos falar sobre esse caminho de Deus para vencer o medo. Eu quero chamar a sua atenção para um versículo só nas Escrituras, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse versículo diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou, se você está na versão atualizada, diz moderação. Equilíbrio e moderação é a mesma coisa, tá? Quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes com respeito ao medo nesse versículo. Primeiro, Deus não nos deu espírito de covardia. Se você está com medo, se você está covarde com respeito a alguma coisa, pessoa ou situação, isso não vem de Deus, tá? Pode estar vindo de qualquer coisa, menos de Deus. De Deus não está vindo. Então isso é muito importante da gente determinar. O medo ruim não vem de Deus. Procure distinguir, então, se o seu medo é legítimo ou pecaminoso. Aquele medo que você está tendo, aquela apreensão sobre determinada coisa, realmente tem fundamento? Se não, você pode estar ocorrendo em pecado também. Analise à luz da palavra de Deus. O medo vai ser determinado se ele é certo ou errado, se ele é bom ou ruim, à luz da palavra de Deus. E quando você descobre que você está com medo infundadamente, confesse o seu medo diante do Senhor. Confesse que a sua fé está pequena. Quantas vezes Jesus vira para os seus apóstolos mesmo, né? E fala: olha, gente de pequena fé. Se vocês tivessem mais fé, em outras palavras, ele está querendo dizer, vocês não passariam por essa situação ruim. Quantas vezes ele vira para os apóstolos e fala isso quando eles estão com medo, tá bom? Covardia não vem de Deus. O que é que vem de Deus? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Espera aí, quando a gente está falando de Deus, nós estamos falando de que tipo de poder? O poder do Deus Todo-Poderoso. Não somos escravos do medo, pois servimos ao Deus Todo-Poderoso. Deus, ele é aquele que pode nos fazer todas as coisas boas. E ele promete para nós todas as coisas boas. Qual é a situação na sua vida, seja presente, seja futura, que Deus vai perder o controle? Que Deus não vai poder te ajudar? Então, para que ter medo? Nós temos sim, é o poder de Deus na vida da gente. O que muitas vezes a gente não acredita. A gente vai no poder dos médicos, a gente vai no poder dos remédios, a gente vai no poder dos advogados, a gente vai buscar a justiça, a gente vai no poder da chave, do cofre, ou seja lá o que for, mas a gente esquece que é Deus quem está cuidando da gente. O que adianta a sentinela vigiar a cidade se Deus não guarda a cidade? Lembra do Salmo 127? O que adianta? Então, nós temos que lembrar isso. Nós temos o poder de Deus, não precisamos ter medo, tá bom? Tudo posso naquele que me fortalece. Outra coisa importante, Deus nos dá amor. Deus nos dá o seu amor. O amor de Deus, ele é completo. Olha só que interessante essa tabela. Ela traz um contraste, né, entre o amor e o medo. Olha só, rapidinho eu vou ler para vocês, não vamos ler os versículos. O amor procura oportunidades para se relacionar. O medo não. O medo mantém-se alerta para possíveis consequências de um envolvimento. O medo sempre fica com o pé atrás com as pessoas. O amor entrega a vida pelos outros. O medo não. O medo não assume riscos pessoais para ajudar outras pessoas. O amor tudo crê,
O medo é altamente desconfiado. O amor nunca acaba. O medo também não. Medo gera mais medo ainda. Entendeu? Então, se você pode fazer uma escolha entre amor ou o medo. Inclusive, a palavra de Deus é bem clara sobre isso. O apóstolo João nos fala: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Nós estamos falando aqui que Deus é amor. E que se você está na fé do Senhor, você não vai ter medo. Você não vai precisar ter medo de qualquer coisa que aconteça na sua vida. Então, covardia não vem de Deus. O que vem de Deus, então? Poder, amor e, por último, equilíbrio ou moderação. É aquela história de nós termos pensamentos equilibrados. Nós não vamos nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Aquela coisa não é nem tão ruim assim e nem tão maravilhosa. Nós temos que ter pensamentos equilibrados sobre as coisas que estão acontecendo com a gente. Note Mateus capítulo 6. O Senhor Jesus nos ensina: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, o Senhor, Ele está sempre pronto para nos ajudar. O Senhor está sempre pronto para nos suprir todas as necessidades. Ele está falando ali em Mateus capítulo 6, especificamente até de coisas materiais. Que nós muitas vezes corremos atrás e morremos de medo de não ter, ou de alguém nos tomar. Temos que ter equilíbrio, temos que ter pensamentos equilibrados. Se alguém prejudicou você, lembra que Deus é o seu vingador. Se alguém tirou alguma coisa de você, ou se você perdeu uma oportunidade aqui ou ali, não esquece que é Deus quem está no controle de tudo. E é Ele quem vai te dar aquilo que Ele quer que você tenha, aquilo que Ele quer que você seja. Então não precisa ter medo, tá bom? Deus controla todas as coisas. Tá certo? Vamos então olhar para o nosso processo bíblico de mudança e ver o que a gente tem que nos despir e revestir com respeito ao medo. Primeiro, nós temos que nos despir de medos infundados, tá bom? Se é para você ter medo de alguma coisa, tema aquilo que realmente é importante. Por exemplo, tema ao Senhor. Aquilo que Ele ensinar para você, cumpra, tá? E o resto confie nele. Vamos nos despir do medo do que as pessoas vão pensar e fazer, mas vamos nos revestir de agradar a Deus em primeiro lugar, antes de querer agradar as pessoas. Vamos nos despir do medo do que pode ou não pode nos acontecer e vamos lembrar que Deus está no controle de tudo e que Ele sempre quer o melhor para nós. Vamos nos despir do medo ruim, do medo infundado, e vamos nos revestir de fé. Acreditar em tudo que Deus traz para a nossa vida como sendo o melhor para a gente. Tá bom? Concluindo então o nosso estudo de hoje, a solução dos problemas causados pelo medo está dentro da nossa palavra-chave, mudança, tá bom? Então nós precisamos confiar, aplicar mais a nossa fé no Senhor, tá bom? Note essa frase, que realmente eu não sei quem escreveu, mas é uma frase muito importante, muito bacana. O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. Jesus realmente está no seu barco? Jesus está ali junto com você? Você está olhando mais para Ele e para o poder, o amor, o equilíbrio dele do que para a tempestade que muitas vezes acontece lá fora na vida da gente? Se isso realmente está acontecendo na sua vida, você não precisa ter medo. Mas se você está olhando para a tempestade, muda um pouquinho, tá bom? O foco. Coloque os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos na segurança que Ele nos dá. E aí, aonde vai estar o medo? Nós não vamos sentir mais medo. Tá
tá bom? Pai, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é quem nos dá essa segurança. Nos ajuda, Senhor Deus, a acreditar mais no Senhor, nas Tuas promessas, nas Tuas instruções para nós, do que nas coisas que estão ao nosso redor que percebemos como ameaça. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter menos medo e a acreditar mais no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado pela sua participação hoje. Espero que esse nosso estudo tenha ajudado você com respeito a mais um problema que a gente tem no nosso dia a dia. E não esquece que nós vamos ter outros assuntos que nós vamos lidar, outros assuntos nos quais a palavra de Deus vai nos ajudar para eliminar ou saber como tratar melhor esses problemas que nós estamos tendo no nosso dia a dia. Tá bom? Não esquece, se você ainda não está inscrito na nossa página do YouTube, se inscreva aí, tá bom? Na nossa página, coloque as notificações para que todas as vezes que uma nova aula seja colocado, um novo vídeo no nosso canal, você vai ser notificado também a respeito disso, tá bom? E eu espero você numa próxima aula, que Deus abençoe você e que você viva muito mais feliz no Senhor, sem a necessidade de ter medo das coisas. Deus abençoe você.